Olá, meu nome é Matheus Anon, sou aluno de Medicina da AD 2018 da UFSPA e essa aula de trauma abdominal, que faz parte do curso de Radiologia do Trauma e Emergência, um projeto de iniciação à docência da disciplina de Diagnóstico por Imagem. Vocês poderão acompanhar então todos os casos que a gente for abordar hoje através dessa playlist no Radiopedia, é só acessar esse link aqui e vocês terão acesso para poder mexer em cada caso conforme podem ir pausando o vídeo e vendo com mais calma cada um dos casos. Sempre quando eu abordar algum caso aqui na apresentação, ele vai estar representado aqui do canto por essa sigla, vai estar um R, e junto vai estar o número do caso. Assim vocês podem pular direto para o caso que estiver sendo abordado, se assim desejarem. O trauma abdominal, então, geralmente é associado a 10% dos óbitos e situações traumáticas. E uma característica importante do trauma abdominal é que geralmente um terço daqueles pacientes que são politraumatizados e têm trauma abdominal não vão ter alterações no exame físico. Então, o que nos faz pensar que a gente tem que partir de uma investigação, muitas vezes por métodos de imagem ou até métodos invasivos. Geralmente a gente pode lançar a mão de um raio-x como método inicial, mas idealmente nesses pacientes que se sabe que é um paciente traumatizado, que tem trauma abdominal, a gente pode utilizar o FAST, que é uma ultrassom focado para trauma, que então vai ser como se fosse uma ecografia abdominal, mas tem alguns pontos específicos que ele vai abordar, que é utilizado para uma rápida detecção de hemoperitônio. A gente vai falar um pouquinho mais do FAST. Geralmente o FAST é atualmente o método que é utilizado assim, nos pacientes como método inicial de investigação, mas em locais que não têm acesso à ecografia ou até algum tempo atrás se fazia muito lavado peritoneal diagnóstico, que é na verdade um método que se faz uma incisão abdominal, se injeta um pouco de soro, por exemplo, para poder então depois vai se absorver esse soro, vai se aspirar esse soro e vai se analisar se tem, por exemplo, presença de sangue ou de alimentos que indiquem algum tipo de sangramento na cavidade peritoneal. Mas é um método que tem caído cada vez mais em desuso. Também o método que a gente pode lançar a mão é a tomografia computadorizada. O FAST, então, ele representa a sigla em inglês de Focused Assessment with Sonography in Trauma, que vai ser, então, uma ecografia abdominal que vai focar em 4 pontos. Então, o primeiro ponto seria um ponto para investigar o pericárdio, para a gente ver se não tem derrame pericárdico. Então, a gente consegue analisar aqui certinho, por exemplo, esse aqui seria o lobo esquerdo do fígado e todas as câmeras cardíacas, a gente consegue ver que tem presença de algum líquido aqui, provavelmente indicando derrame pericárdico. Um outro ponto que a gente analisa seria, então, o espaço hepatorrenal, que é um local bem comum também de ter líquido. Aqui a gente pode ver, então, sendo representados o lobo direito do fígado e o rim direito. E a gente pode ver que tem uma pequena lâmina de líquido aqui entre os dois. O espaço 3 seria como o espaço 2, mas à esquerda. Vai analisar, então, toda ali a interface esplênica renal, para a gente ver se não tem nenhum líquido naquela região. E o 4 seria para a gente identificar se tem algum líquido na pelve. Né? Aqui B seria a bexiga, o útero. A gente consegue ver então se tem, por exemplo, algum tipo de sangramento naquela região ou não. Comparando então o FAST com a tomografia computadorizada, geralmente a gente pode ver então quais são as vantagens de cada um. O FAST é um método que é essencialmente feito para detectar hemoperitônio. Muitas vezes a gente consegue detectar com uma acurácia relativamente boa, 88%, mas a gente não consegue ver, por exemplo, se tem lesões em órgãos sólidos. Já a tomografia computadorizada, a gente pode ver tanto a presença de hemoperitônio, quase sempre a gente vai conseguir detectar, e também a tomografia ela é muito útil para a gente ver se tem lesão dos órgãos sólidos. Uma taxa alta dos casos de hemoperitônio são perdidos pelo FAST, e mais ainda de lesão de órgãos abdominais. No entanto, o FAST é um método rápido que a gente consegue fazer à beira do leito, não tem que preparar o paciente e também não tem que fazer injeção de contraste. E vários estudos que compararam a realização do FAST e a acurácia do FAST sendo executados por profissionais radiologistas e não radiologistas, ela tem uma acurácia muito semelhante. Então é um método que pode ser bem difundido também.
Já a tomografia, na verdade, ela é mais acurada e também ela é muito útil para a gente ver, dependendo do tipo de manejo que a gente vai oferecer para aquele paciente. De acordo então com o Colégio Americano de Radiologia, geralmente o FAST a gente vai fazer inicialmente se o paciente estiver hemodinamicamente instável, antes de levar ele para um bloco cirúrgico. E enquanto a tomografia, a gente pode, geralmente, para fazer a tomografia, a gente tem que sempre lembrar que o paciente já tem que estar estável hemodinamicamente, uma condição essencial. E se a gente for fazer uma tomografia, a gente tem que lembrar que para ver abdômen, essencialmente, a gente vai ter que fazer uma tomografia com contraste, incluindo, em alguns casos, uma fase pré-contraste, uma fase arterial, uma fase venosa e uma fase tardia. Vamos então revisar agora quais são essas fases da tomografia. Então, a tomografia sem contraste, ela é muito útil para detectar, por exemplo, no abdômen, né? Se tem alguma litíase renal ou em algum local, no ureter, colédoco. Também para a gente ver se tem calcificações, por exemplo, no fígado, no pâncreas. A gente consegue ver gordura em alguns tipos de tumores hepáticos e também gordura em alguns tumores adrenais, como um adenoma adrenal ou um mielolipoma. Já a fase arterial precoce, a gente injeta o meio de contraste nesses pacientes, então, e escaneia eles mais ou menos de 15 a 20 segundos após a injeção do meio de contraste arterial, endovenoso. Então, ele é muito útil para demarcar vasos, e a gente vai detectar, então, por exemplo, se tem lesões de aorta, como uma dissecação de aorta, e também vai ser útil em alguns casos de sangramento arterial. A gente pode lançar mão ainda da fase arterial tardia, que seria um pouco depois em relação à anterior, 35 a 40 segundos após a injeção do meio de contraste endovenoso. Ele vai impregnar bem lesões hipervascularizadas, hepáticas, por exemplo, lesões no estômago, no intestino, consegue impregnar bem o parênquima pancreático, o baço, também o córtex do rim. Então, ela é muito útil para detectar lesões no fígado, por exemplo, como um hepatocarcinoma. Também a gente pode detectar hiperplasias nodulares focais e adenomas hepáticos com essa fase arterial. No pâncreas, a gente vai conseguir identificar muito bem adenocarcinomas e insulinomas. E também alguns casos de isquemia intestinal na fase arterial a gente já consegue detectar. A fase portal, ela também é chamada de fase hepática, porque ela impregna muito bem o parênquima hepático. É uma fase que geralmente a gente faz de 70 a 80 segundos após a injeção do meio de contraste endovenoso. E ela é muito útil para a gente detectar lesões hepáticas hipovascularizadas, como cistos, abscessos e a maioria das metástases hepáticas. A fase nefrogênica ela é muito boa para a gente detectar todo o parênquima renal, incluindo a medular renal. Geralmente a gente faz mais ou menos de 100 segundos após a injeção no meio de contraste e consegue detectar, por exemplo, se tem um tumor renal, como um carcinoma de células renais, demonstrado aqui pela seta. A fase tardia é uma fase que geralmente a gente faz depois de 6 minutos, por exemplo, varia isso de protocolo para protocolo de cada instituição, mas é uma fase que geralmente a gente aguarda minutos depois da injeção de contraste, porque então vai impregnar muito bem as lesões fibróticas, por serem extremamente hipovascularizadas, né? Também ela impregna muito bem o rim e o sistema coletor urinário. É útil, então, na detecção, por exemplo, de colangiocarcinomas hepáticos, demonstrados aqui pela seta, mais ou menos. Algumas metástases fibróticas, lembrar que, por exemplo, o câncer de mama é um câncer que geralmente dá bastante metástase hepática, que se manifesta como uma lesão mais fibrótica. E no rim, ele é útil para detectar, por exemplo, um carcinoma de células transicionais aqui no sistema coletor. No nosso contexto aqui da aula de hoje de trauma abdominal, é importante a gente lembrar, por exemplo, que essa fase tardia, ou também em alguns casos chamada de fase excretória, vai ser útil para a gente determinar, por exemplo, se tem uma lesão do sistema coletor ali junto ao rim. Esse esquema é interessante para a gente lembrar, por exemplo, que geralmente se tem um realce denso de contraste, isso que vai representar, então, provavelmente um sangue arterial. Aqui, por exemplo, 30 segundos seria o equivalente a uma fase arterial. A gente está, então, o contraste está na maior parte nas artérias. E se tem uma lesão, por exemplo, vascular arterial, aqui a gente começa a ter algum extravasamento do meio de contraste por essa lesão, mas se a gente esperar, por exemplo, pegar uma fase, por mais que seja uma lesão arterial, né,
A gente pode esperar e pegar mais ou menos esperar um pouco mais, isso aqui seria equivalente a uma fase venosa, né? E a gente consegue ver que todo o contraste já está mais distribuído pelo sistema venoso, só que daí, por exemplo, se tem uma lesão de parede arterial, fica bem mais fácil de identificar porque vai ter mais contraste extravasado. Aqui então é o caso que a gente pode analisar essa diferença então das fases arterial e da venosa portal. A gente vê nesse caso aqui a aorta também impregnada pelo contraste, o parênquima hepático não está tão impregnado, representando então uma fase arterial. E a gente pode facilmente acabar deixando de passar essa lesão aqui, que é bem mais fácil de identificar na fase venosa ou portal. Será que comparando as duas aqui, a aorta não está mais relacionando tanto pelo meio de contraste nessa fase um pouquinho mais tardia, fase venosa. E observe então que fica bem mais fácil identificar essa laceração hepática nesse caso. Para a gente começar a falar então dos traumas abdominais, é interessante fazer uma revisão de anatomia, começando então pela vasculatura. É importante lembrar, não precisa saber todos os ramos, claro, é importante a gente ter uma noção aqui. Aqui, por exemplo, o tronco celíaco, a gente pode identificar facilmente nos exames de imagem. Lembrar então que ele tem um ramo que é a hepática comum, tem um ramo que é a gástrica esquerda, a esplênica, que é bem fácil de identificar também nos exames de imagem, porque é uma artéria bem tortuosa. A gente tem também a mesentérica superior, que é fácil de identificar. A mesentérica as renais, mesentérica inferior. Depois nós falamos das ilíacas comuns, ilíaca externa, ilíaca interna. Lembrar da pinça ortomesentérica. Isso é interessante a gente ver nos exames de imagem, é fácil de identificar também. Observe, por exemplo, aqui a aorta e a artéria mesentérica superior. A gente vê que tem um pedaço do pâncreas, do processo mucinado. O pâncreas faz parte da pinça, a veia renal e um pedaço do duodeno. Esse então é um caso que vocês podem acessar aí no Radiopedia. É um exame de um paciente, um homem de 32 anos, que teve um acidente automobilístico e fez essa tomografia de abdômen. Esse é um exame normal, esse paciente não tem lesão hepática, abdominal, e ele é interessante para a gente poder revisar um pouco da anatomia. Geralmente eu gosto de iniciar a avaliação de um exame, por exemplo, uma tomografia de abdômen, pelo andar superior do abdômen. Observe aqui que a gente pode identificar um exame normal, por exemplo, a gente tem o pulmão e depois diafragma e fígado. Como o fígado e o diafragma eles têm a mesma densidade, na tomografia a gente não consegue, num exame normal, em um paciente normal, identificar cada um deles. Eles ficam, não ficam bem identificados aqui. A mesma coisa à esquerda aqui, a gente não consegue entre o baço e o pulmão aqui, a gente não consegue ver o diafragma. Exceto nessas áreas aqui, por exemplo, que a gente consegue ver bem os pilares diafragmáticos. É interessante a gente analisar nesses casos também todas as adrenais. Observem que a gente consegue identificar fácil aqui a adrenal direita e a adrenal esquerda aqui. Geralmente elas são mais delgadas, assim, esse é o normal, geralmente encontrar. As alças intestinais, todos os seus ramos aqui, toda essa gordura entre as alças intestinais, esse que é o comum de encontrar no exame de imagem. A gente consegue ver, por exemplo, todo esse realce por meio do contraste aqui, desmarcando bem toda a vasculatura abdominal. Observe que a gente vai descendo até a pelve e a gente analisa bem aqui que temos a bexiga, então, as vesículas seminais, por exemplo, num homem, e no caso, se fosse uma mulher, teria o útero, a gente consegue, e o reto, e o sacro. E entre todos eles, observe que tem bastante gordura, assim como tem aqui no subcutâneo, a gente tem bastante necessidade de gordura preenchendo todos esses espaços aqui. Isso é normal. A gente vai ver que em vários exames de imagem desse caso, a gente vai ter, por exemplo, líquido nessa cavidade, a gente consegue, vão estar preenchendo o lugar da gordura aqui. Observem aqui que esse paciente está com uma sonda vesical, a gente consegue ver certinho a sonda aqui pela uretra, subindo até a bexiga com um balonete, aqui essa parte mais hipodensa seria o balonete.
A gente pode analisar também esse corte coronal aqui, é mais fácil até, às vezes é mais anatômico. Observe que a gente consegue ver toda a vasculatura aqui que irriga as paredes abdominais aqui. A gente consegue ver certinho essa diferenciação do diâmetro conforme ele vai chegando mais próximo assim. Em alguns casos que a gente tem lesão intestinal, por exemplo, vai ter uma congestão dos vasos, que é um sinal indireto que tem alguma injúria abdominal. Então, vocês também é importante lembrarem como que é a aparência do baço. Geralmente o baço é um órgão que idealmente a gente vai analisar ele numa fase venosa, porque na fase arterial ele vai ter esse aspecto muitas vezes. Se vocês quiserem, tem acesso ali na playlist do Radiopedia para dar uma olhada mais detalhada. Mas esse é um exame normal de como que é a apresentação normal de um baço, né? A gente não pode confundir essas áreas aqui com lesões que a gente vai ver depois, como contusões, lacerações, porque na verdade toda a vascularização do baço ela é diferente e tem, em função da sua vascularização diferenciada, ele vai ter esse achado então nos exames de imagem, todo esse aspecto mais psicodélico dele aqui. Então, é importante lembrar dos espaços peritoneais também. Todas as imagens que eu vou utilizar nos próximos slides eu peguei dessa fonte aqui, que é uma revisão bem interessante se vocês quiserem estudar um pouco mais a radiologia e a anatomia dos espaços peritoneais. É interessante a gente lembrar aqui que as alças intestinais elas são revestidas então por todo esse mesentério aqui. A gente tem o mesocólon que vai separar todo o aumento maior, separando todo o andar supramesocólico e o andar inframesocólico. Lembra que tem várias estruturas que são retroperitoneais. E é interessante a gente lembrar, por exemplo, que aqui a gente vai ter, por exemplo, o fígado, o espaço periepático, e também aqui o espaço periesplênico, e entre os dois vai ter as goteiras paracólicas, goteira paracólica direita e goteira paracólica esquerda, comunicando esses espaços com a pelve. A gente vai ver daqui a pouco que é interessante nesses casos, porque se tiver uma lesão, por exemplo, hepático-esplênica, com um hemoperitônio, às vezes esse hemoperitônio ele desce até a pelve. Então, aqui um corte axial, mais ou menos como seria numa tomografia, um corte axial também. Tem todo o espaço aqui perihepático, ou subfrênico direito, né? E o espaço subfrênico esquerdo. A gente pode ver que tem, geralmente, também espaço aqui, que nem a gente tinha visto ali, né, na revisão da anatomia, tem o espaço hepatorrenal, a fossa hepatorrenal, o espaço de Morrison. Essa aqui é um exame interessante, que é, na verdade, um peritoniograma por tomografia computadorizada, no qual se injeta um meio de contraste iodado no peritônio. A gente consegue ver muito bem as estruturas assim, para analisar a anatomia, por exemplo. Tudo isso aqui, então, é esse líquido contrastado intraperitoneal que a gente está utilizando. Observe que fica fácil identificar o ligamento falciforme separando aqui. A gente consegue ver todo o espaço, então, subfrênico direito, subfrênico esquerdo, e como que é fácil a comunicação dos dois. Então, muitas vezes a gente vai ter lesão hepática e vai ter, por exemplo, um hemoperitônio tanto no lado aqui direito, quanto do lado esquerdo também, e vice-versa. Lesões esplênicas que vão ter com hemoperitônio, que vão ter hemoperitônio contralateral devido a essa comunicação. Aqui, então, cortes coronais para a gente identificar, então, esse peritoniograma. Observe, então, que isso que eu tinha acabado de comentar, quando a gente tem lesões hepáticas, esplênicas, muitas vezes esse hemoperitônio ele desce, ele escorre aqui até a pelve, e é interessante que muitas vezes vai ter bastante quantidade de líquido extraperitoneal aqui nesses espaços de hemoperitônio, e nada vai invadir, então, as ossos abdominais. A gente vai ver depois que vários casos nos quais a gente vai ter bastante hemoperitônio só nas periferias, só nas goteiras paracólicas e na pelve, mas não vai ter nada afetando, então, entre as alças intestinais. Esse é o caso, então, para a gente ver isso, é o caso 3 da playlist.
Esse caso é interessante, na verdade, ele é um caso que não é de trauma, é um caso oncológico, que é um paciente, então, na verdade, para a gente identificar mais ou menos, ver assim, um exemplo de anatomia. Observem que tem várias lesões aqui hepáticas, isso, na verdade, então, é um paciente oncológico com múltiplas metástases hepáticas de carcinoma coloretal. E observem aqui o que eu tinha comentado durante a revisão, que a gente geralmente consegue ver o pulmão e o fígado e o diafragma sem diferenciar um do outro. Nesses casos que vai ter líquido nesse espaço, então, perihepático, a gente vai conseguir identificar facilmente o diafragma, essa lâmina de líquido e o fígado. Nesse caso, então, era uma ascite neoplásica, né, em função dessas invasões hepáticas. Mas a gente consegue ver, então, uma pequena quantidade de líquido aqui também, no espaço de Morrison, né, ou na fossa hepatorrenal. E observe que aqui em torno do baço também tem um pouco de líquido. Lembrar também, mas como em torno do rim a gente vai ter o espaço perirenal, também tem os espaços pararrenais anteriores, que vai compreender o cólon e o pâncreas, e o espaço pararrenal posterior, que só vai ter gordura. Às vezes fica fácil identificar esse mesentério separando eles, e todo esse espaço retrorenal. Tudo, então, isso são órgãos retroperitoneais. Começando, então, a falar um pouco sobre trauma abdominal. Essas são as principais lesões que a gente vai ver relacionadas em injúrias de órgãos sólidos do abdômen, relacionadas ao trauma abdominal. A gente vai ver as hemorragias, que são geralmente elas se apresentam em exames de imagem como uma lesão bem definida, geralmente hipodensa. Ela pode ser, por exemplo, uma hemorragia também na cápsula do órgão, que a gente chama de uma hemorragia subcapsular, do fígado, do baço, renal também. A gente pode ter áreas de contusão, que vão ser áreas geralmente mal definidas e podensas também. Áreas de laceração, que vão se apresentar como áreas lineares, geralmente, e podensas no órgão. A gente pode ter pneumoperitônio, que é um achado geralmente incomum, mas a gente pode analisar em alguns casos de trauma abdominal. Pneumoperitônio, geralmente, a gente pode utilizar, por exemplo, uma janela de pulmão, que identifica muito bem o ar, né? Caracteriza muito bem o ar nas tomografias computadorizadas, e pode nos ser útil para identificar um pneumoperitônio utilizando então essa janela de pulmão. Também a gente pode ter áreas de devascularização de um órgão. Nesse caso aqui, por exemplo, está representando uma devascularização por lesão vascular, né? De todo o lobo esquerdo do fígado. A gente vai identificar algumas vezes sangramento ativo de algum órgão. Geralmente, em alguns casos, esse sangramento ativo vai ser um indicativo de necessidade de intervenção cirúrgica. O hemiperitônio, como eu comentei, vai ser um achado extremamente comum, é aquele que a gente identifica lá no FAST, então. E aqui na tomografia a gente consegue identificar ele muito bem. E o hematoma subcapsular. Então, a gente vai ver separado então órgão por órgão, trauma esplênico, hepático, renal, vesical, trauma diafragmático e trauma intestinal. Começando pelo esplênico. Geralmente o baço é o órgão sólido mais lesionado em traumas abdominais fechados, e pegando todos os traumas abdominais fechados, geralmente um quarto deles vai ter lesão esplênica. Existe uma classificação de lesão esplênica pela American Association for Surgery of Trauma, que é uma classificação que ela divide de 1 a 5 os tipos de injúrias esplênicas, de acordo com os achados na tomografia. Então, eles analisam se tem laceração, se tem um hematoma, devascularização, ou até, no último caso, devascularização completa, ou maceração, ou, em português, a tradução seria uma pulverização do órgão. Na verdade, é uma escala que vocês não precisam saber, é mais por curiosidade mesmo, mas é interessante porque ela não é uma escala muito útil, porque ela não correlaciona muito bem em relação à morte e mortalidade dos pacientes, e também não prediz muita coisa em relação ao tipo de manejo que a gente tem que oferecer. Os tipos de lesões então, que a gente pode ter no baço são várias das que eu acabei de citar, como contusões esplênicas, lacerações, hematoma, hemoperitônio também.
e também extravasamento de contraste, que muitas vezes vai indicar um sangramento ativo. Nesses casos que tiver um sangramento ativo, muitas vezes, em 82% dos casos, se a gente tentar manejar conservadoramente aquele paciente, a gente vai ter uma falha no tratamento. Isso indica que a necessidade de intervenção então, cirúrgica ou, por exemplo, um exame de imagem intervencionista como uma embolização de algum ramo arterial esplênico. Então, aqui um caso para exemplificar, um homem de 32 anos que foi vítima de agressão com trauma abdominal. A gente consegue observar que tem algumas áreas de hipodensidade que é difícil de distinguir se essas áreas são correlacionadas a contusões esplênicas ou se seriam lacerações esplênicas, porque elas mas indicam uma lesão pequena no baço, né? Então, por exemplo, provavelmente uma lesão grau 1 ou 2 naquela escala. Aqui um outro caso de um homem de 27 anos que sofreu colisão carro contra caminhão com trauma abdominal. Observe que aqui a lesão é um pouco mais extensa, agora fica fácil identificar essa área linear aqui seria correspondente a uma laceração esplênica. Essa área aqui provavelmente é uma região de um hematoma esplênico. Observe que em volta aqui do órgão tem bastante líquido, né? Indo até o espaço aqui perihepático também, indicando o hemoperitônio provável. Mas aparentemente não tem nada de sangramento ativo, assim, grosseiro, identificado aqui pelo exame de imagem. Mas tem, tanto os dois casos apresentados aqui, eles têm dois achados interessantes de identificar relacionados a trauma abdominal. Eu sugiro que você pause o vídeo agora e tente achar esses dois achados. Bom, então o que a gente identifica aqui seria, geralmente esses casos de trauma abdominal, geralmente com lesão esplênica, pode ter uma contusão aqui mais ou menos da região do hipocôndrio direito. Nesses casos aqui, provavelmente essa lesão esplênica esteve relacionada, então, a gente consegue identificar que tem uma fratura aqui do costal, né, de arcos costais, com essa região aqui de enfisema subcutâneo. Mesmo a gente consegue identificar aqui nesse outro caso, observe então a fratura de arcos costais aqui, e várias regiões aqui de enfisema subcutâneo. Próximo, então, caso que a gente tem aqui, está lá na playlist do Radiopedia, se vocês quiserem pausar e acompanhar, mas antes de pausar, eu sugiro, eu preparei para todos os próximos casos que a gente vai ter na apresentação algumas perguntas, então eu sugiro vocês tentarem responder essas perguntas conforme vão vendo então esses exames de imagem. Então, a gente pode analisar que esse é um paciente, um homem de 22 anos, que teve então um trauma abdominal por um acidente automobilístico. A gente analisando desde o abdômen superior, a gente analisa então, já que tem bastante líquido livre na cavidade abdominal, que é um paciente jovem, provavelmente em contexto de trauma, principalmente, tem que pensar em hemoperitônio. Observem que tem uma diferença de densidade, né, entre tanto esse aqui do lado direito quanto do lado esquerdo. Esse é um pouco mais denso, indicando provavelmente o sangue que é mais denso, geralmente é o sangue mais recente, né, que sangrou há menos tempo. Então, indica que provavelmente esse sangue está vindo do lado esquerdo. Se a gente continua descendo aqui, a gente consegue ver então que tem uma importante lesão esplênica, né? Tem toda essa lesão esplênica aqui. O baço está com essa aparência bem diferente dos outros casos que a gente viu. Identificando então todas essas áreas aqui hipodensas, que é difícil de caracterizar como uma contusão, uma lesão. Nesse caso, a gente então diz que o baço é uma lesão de grau 5, que ele é um baço pulverizado, que é uma tradução em português então do termo shattered spleen. Além disso, a gente analisa que em torno dele aqui tem uma área correspondente a hemoperitônio. Observem que tem diferença de densidade, né, entre a própria hemoperitônio aqui perisplênico, indicando então isso que a gente chama sinal do coágulo sentinela, que indica diferentes épocas de sangramento, né. Observe também que tem áreas aqui que tem impregnando pelo meio de contraste diferente do que era para ser bem antes, né, de todo o resto do restante do parênquima nesse caso, né? Mas observe que isso aqui provavelmente indica então sangramento ativo ou possivelmente também um pseudoneurisma traumático ou uma pseudofístula então também criada pelo trauma.
Importante, interessante notar nesse caso que também todo esse hemiperitônio que a gente está analisando aqui, periesplênico e perihepático, observe que vai ter no espaço de Morrison também aqui na fossa hepatorenal, aqui no espaço esplênico também. A gente consegue seguir todo esse líquido, observe, até a pelve. A gente vai ver que tem bastante líquido, então tudo isso aqui é líquido na cavidade pélvica, livre, né, relacionado então a esse hemiperitônio vindo dessa lesão esplênica. Observe que a bexiga é isso daqui. E tudo aqui meio com uma densidade parecida com a da bexiga, né? Tem todo esse hemiperitônio aqui. Esse líquido livre, então, na cavidade pélvica, no espaço pélvico. Observem aqui, então, que a gente conseguia ver bem antes, né? Toda aquela gordura periretal, a gente não consegue observar tão claramente aqui nesse caso. E é interessante notar que vocês observem que provavelmente esse hemiperitônio está vindo do baço, ele vai para o outro lado, né? Ali pela comunicação dos vasos subfrênicos. Mas observem que todo aqui entre os vasos intestinais a gente não observa nenhuma área de sangramento. A gente não consegue ver, então, líquido livre entre as vasos intestinais. Respeitando, então, aquilo que eu falei para vocês lá na nossa revisão de anatomia dos espaços peritoneais. Esse é um dado bem interessante. Nesses casos, então, como o paciente tem uma lesão bem avançada esplênica, é importante a gente tem que pensar que 82% dos casos vai ter uma falha terapêutica se a gente optar por um manejo conservador. Então, a gente precisa, então, fazer ou uma embolização esplênica, que é um procedimento que geralmente é guiado pela radiologia, uma radiologia intervencionista, ou fazer, por exemplo, uma cirurgia, uma esplenectomia parcial ou até radical. Nesse caso, então, o paciente foi optado por fazer uma embolização esplênica. É importante notar que nos casos que, geralmente, vários estudos que fizeram uma comparação de embolizações com esplenectomia mostraram que depois os pacientes que fazem uma esplenectomia radical, por exemplo, eles têm uma redução da imunidade comparativamente com os pacientes que fazem, por exemplo, uma obstrução aqui de todo o vaso, gerando então um infarto somente segmentar do baço e não de todo o baço, como seria uma esplenectomia radical. Então, esse paciente aqui, essa é uma fluoroscopia, que a gente consegue analisar, então, todo esse contraste sendo injetado pelos vasos esplênicos aqui. Observe que tem essa área possivelmente relacionada a um sangramento. Foi optado, então, por colocar uma mola aqui, ou um coil, gerando, então, um infarto naquela região esplênica. E é interessante notar também que é esse vaso aqui, que geralmente a gente consegue observar toda essa diferença de calibre aqui, ele indo para a periferia, não é o caso aqui. Então, esse paciente, a gente também foi optado por evitar possíveis complicações, sangramentos, foi colocada uma mola nesse vaso também. O trauma hepático, então, o fígado geralmente é o segundo órgão sólido mais lesionado em traumas abdominais fechados. No entanto, ele é a primeira causa quando a gente fala de morte relacionada a trauma abdominal. Geralmente, o segmento posterior do lobo hepático direito é aquele mais comumente afetado, por onde é o local mais comum de trauma, o que explica também essa questão da anatomia de ter, por exemplo, um hemoperitônio proveniente de uma lesão hepática, afetando aquele espaço extraperitoneal, não intraperitoneal. Assim como no baço, a gente também tem uma classificação de lesões hepáticas de acordo com a Associação de Cirurgia do Trauma americana, que também vai avaliar de 1 a 5 as lesões, é parecido, né? Avalia em relação ao tamanho de lacerações, tamanho dos hematomas subcapsulares ou hematomas centrais. Também analisa em relação à devascularização, nesse caso seria uma devascularização lobar ou uma maceração, né? Que seria a pulverização, digamos assim, do órgão. Mas é importante saber os tipos de lesões que a gente pode encontrar no fígado. Pode, assim como o baço, também ter uma contusão, que é representada aqui pela seta azul, que seria essa área mais mal definida aqui, hipodensa no fígado. Pode ocorrer uma laceração, que seria aquela hipodensidade mais linear, como observado aqui nessa seta amarela. Pode ser um hematoma, que geralmente é uma área mais bem circunscrita, assim, hipodensa, no parênquima hepático. A gente pode, então, ter um peritônio, pode ter também extravasamento de contraste, apresentando um sangramento ativo.
Como é o caso desse caso, como é o exemplo desse caso, a gente consegue observar essa área aqui, então, de é, provavelmente extravasamento do meio de contraste, indicando um sangramento ativo. Observem que quase todo o lobo hepático direito está devascularizado, então, uma lesão bem importante, tem todo esse peritônio em volta aqui. Esse é um caso, então, de um homem de 32 anos que teve um acidente de motocicleta com uma cinemática alta, 60 km por hora. Ele foi encontrado hipotenso e manteve-se assim desde o cenário do trauma. E tem bastante dor abdominal no quadrante superior direito. Aqui tem umas questões que eu preparei para vocês também, são as mesmas do caso anterior. Isso aqui é só ficou aqui na lista também, eu tinha adicionado para vocês esquemas bem interessantes para a gente analisar os graus aqui, para quem tiver interesse, exemplificado por imagem aqui, como seria cada um dos graus de lesão esplênica. Então, aqui esse caso desse paciente, começando pelo abdômen superior, a gente vê que tem várias áreas aqui lineares no parênquima hepático, provavelmente relacionadas então a lacerações hepáticas. Quase tem uma laceração hepática aqui atravessando quase todo o lobo direito do fígado. É interessante notar também que a gente tem hemoperitônio aqui, representado com diferentes densidades. Tem essa área aqui relacionada então a sangramentos em épocas diferentes. O sinal então do coágulo sentinela. É interessante notar também aqui que comparem essa adrenal esquerda com a adrenal direita. A adrenal aqui direita tem uma área importante aqui relacionada a um hematoma de adrenal. E observe também que tem essa área de hemoperitônio do espaço periesplênico também relacionada, então comunicando essa área perihepática com a periesplênica. Observe que também tem um pouco de líquido aqui estendendo até a pelve. Isso aqui é líquido. E aqui um corte coronal que a gente consegue identificar melhor a laceração hepática aqui, afetando quase aqui, pegando todo o lobo hepático direito. É interessante notar que um dado clínico que falava ali na apresentação do caso, que era relacionado à hipotensão. Observe que esses pacientes, geralmente hipotensos, eles vão ter a veia cava inferior deles, ela vai ser mais colabada do que o habitual, como é o caso aqui. Nosso próximo caso, então, caso número 7, é um homem de 23 anos que teve um acidente durante uma partida de futebol e está com bastante dor abdominal no quadrante superior direito. Também tem umas questões aqui para vocês. É interessante notar nesse caso aqui que a gente tem um volumoso sangramento aqui, que parece bem contido aqui na região da cápsula hepática. Esse então é um hematoma gigante aqui subcapsular. Observe que esse hematoma ele tem diferentes densidades, indicando então provavelmente épocas diferentes de sangramento hepático. Tem algumas áreas aqui de sangramento, áreas de hiperdensidade aqui, relacionadas então possivelmente a um sangramento ativo. E observe que tem toda essa laceração aqui hepática atravessando o parênquima hepático. Nesse caso, a gente também tem um pouco de amperitônio, além de tudo. Observem aqui que tem mais ou menos na fossa hepatorrenal, a gente consegue, no fossa de Morrison, né, a gente consegue analisar bastante hemoperitônio, aquela líquida fina camada ali. E descendo até a pelve tem uma discreta quantidade aqui de líquido na pelve. Esse é um corte coronal, então a gente consegue analisar melhor todo esse hematoma subcapsular.
Nesses casos, então, por ser um hematoma extenso, tá com bastante efeito comprimindo aqui, possivelmente os vasos hepáticos acabam até possivelmente. É interessante a gente pensar, e como tem sangramento ativo, né, é interessante a gente pensar numa intervenção cirúrgica. Geralmente, foi o caso aqui, foi feita então uma embolização hepática desse vaso aqui. Geralmente, quando a gente tem um trauma hepático, a maioria dos casos, a gente, mais ou menos cerca de 80% dos pacientes, a gente vai optar por um manejo conservador. Antigamente, se fazia laparotomia nesses pacientes e se observava que mais ou menos 70% dos casos, quando estava durante a cirurgia, o sangramento já havia parado e, além de tudo, depois, no pós-operatório, 10% dos pacientes tinham algum tipo de complicação relacionada à cirurgia. Então, hoje em dia, geralmente se opta por fazer só um manejo conservador na maioria dos casos. Exceto como que foi esse exemplo aqui, que a gente vê uma área de sangramento ativo, com um importante volumoso hematoma, daí a gente pode pensar em fazer uma intervenção cirúrgica. Então, trauma renal. O rim ele é o terceiro órgão sólido mais lesionado em traumas abdominais em adultos, representando cerca de 1 em cada 10 traumas que vão ter algum tipo de trauma renal. E interessante notar porque nas crianças ele é o órgão mais lesionado em traumas abdominais fechados. Geralmente dos traumas renais, 90% são relacionados a trauma fechado e somente 10% relacionados a trauma penetrante. E quando o trauma renal ele é isolado, cerca de 95 a 98% dos casos é um trauma mínimo. Então, o que nos deixa mais tranquilos, se a gente tiver que intervir, provavelmente vai ser na minoria dos casos, porque geralmente esses casos evoluem bem só com manejo conservador. A gente pode ter, então, lesões de parênquima, lesões vasculares e lesões do sistema coletor. Aqui é uma classificação dos tipos de trauma renal, de acordo, então, com a Associação Americana de Cirurgia do Trauma. Nesse caso, então, a classificação ela se relaciona melhor em relação às demais, com o tipo de relacionados, então, intervenção cirúrgica ou não, e o prognóstico desses pacientes de acordo com o grau de lesão. Essa é uma adaptação dessa classificação, então, que a gente divide em categorias 1, 2, 3 e 4, sendo que a categoria 1 seria aquela que a gente tem, por exemplo, ou hematoma central bem circunscrito, subcapsular, uma laceração pequena, ou uma devascularização subsegmentar. A categoria 2 seria quando já tem algum discreto grau de comprometimento aqui de lesão do sistema coletor, ou uma devascularização de todo um segmento renal. A lesão 3 seria, por exemplo, quando a gente tem uma devascularização de todo o parênquima renal, ou quando tem, por exemplo, uma pulverização do órgão, né, que seria o shattered kidney, aqui também com um pouco de lesão do sistema coletor. E a 4 seria quando tem exclusivamente do sistema coletor com formação de um urinoma em volta. Então, o próximo caso que a gente tem aqui é uma menina de 14 anos que foi vítima de acidente automobilístico de alta cinética e teve uma compressão torácica rápida. Tentem responder essas 3 questões. Bom, então a gente vê aqui. Observa que tem pouca quantidade de líquido aqui no espaço periférico, nem tem quase, né? Não dá para falar que tem. Não tem lesão hepática, não tem lesão renal. Mas a gente vê o rim dele, tem uma importante laceração do parênquima renal aqui à esquerda, com essa formação, então, dessa coleção de fluidos em torno aqui no espaço perirenal. Isso poderia ser sangue, representando então um hemoperitônio, poderia ser também se tivesse associado a uma lesão do sistema coletor, pode ser urina em volta do rim. É importante notar que aqui no rim à direita não tem lesão do parênquima. Aparentemente é o único tipo de lesão que a gente encontra nesse caso. Aqui é um corte coronal para a gente analisar um pouco melhor. Nesses casos, então, que tem suspeita de uma possível lesão renal, a gente pode pensar em fazer, essencialmente nesse caso, uma fase excretória, né? Na tomografia, então.
É uma fase que a gente, assim como a fase tardia, a gente espera um pouco mais depois da injeção do meio de contraste até o contraste endovenoso atingir ser excretado ativamente no rim. E foi o que foi feito nesse caso, então. Observe que agora essa é uma fase que foi feita depois de um tempo no paciente, foi repetiu sua tomografia. E todo esse, a gente consegue ver certinho aqui na direita como que seria, né, toda a formação de urina, de material sendo excretado pelo sistema coletor. E à esquerda aqui, nessa região, esse líquido que a gente via anteriormente na tomografia, uma grande parte dele possivelmente então é formada por urina. Esse aqui é um urinoma, que é como nós chamamos. Aqui uma representação sagital então desse paciente. Nesses casos, então, às vezes quando o urinoma ele é muito grande ou quando tem um sangramento muito importante renal que a gente não consegue controlar, pode até pensar numa intervenção cirúrgica ou colocação de um stent, por exemplo, de duplo J, ou uma nefrostomia. Mas, muitas vezes a gente consegue manejar esses pacientes conservadoramente muito bem. O rim é um órgão que é protegido pela localização dele, então dificilmente, se tiver um sangramento, por exemplo, pela própria anatomia já consegue conter esse sangramento melhor. Também pelas características bioquímicas do rim, também a gente consegue deter melhor esse sangramento, se houver um. Então, eles às vezes é um tratamento conservador. Próximo caso, o caso número 9, é uma mulher de 48 anos que foi vítima de assalto e teve agressão em quadrante superior esquerdo. Não esqueçam de ver, essa aqui são duas questões só. Quais são os órgãos afetados nesse caso e qual o provável material extravasado. A gente analisando, então, começando aqui do abdômen superior. Esse é um paciente, o exame aqui que ele foi cortado, né? A gente consegue ver muito além disso. Observe, então, que todo esse líquido aqui parece contraste preenchendo o estômago, representando, então, na verdade, um tipo de contraste oral que a gente está para os pacientes, né? A gente consegue ver muito bem o trato digestivo nesses casos. E que a gente analisa, então. Tem, então, o que chama atenção aqui logo de cara no baço, tem várias lesões aqui hipodensas, que a gente provavelmente relacionadas, então, a lacerações, essas aqui provavelmente relacionadas a lacerações esplênicas e algumas áreas aqui de um provável hematoma esplênico. Além disso, também tem toda essa região aqui perirenal esquerda, a gente consegue observar que tem essa provável coleção de fluido aqui, pode ser, por exemplo, por sangue, pode ser por urina. No rim direito não tem nada de lesão. E o exame ele corta aqui, então essa massa que a gente pode ir. Nesse caso, então, por ter suspeita de toda essa coleção aqui perirenal, foi repetido o exame depois de alguns minutos para analisar então a fase excretória. A gente consegue analisar então que algumas áreas aqui do parênquima renal estão possivelmente relacionadas a um extravasamento de urina, né, fora do sistema coletor. O próximo trauma que a gente vai ver então é o trauma vesical, que basicamente a gente vai abordar hoje são as rupturas de bexiga, que podem ser divididas naquelas que são extraperitoneais como intraperitoneais. Lembrando então, né, que a bexiga é um órgão que ocupa os dois espaços, intra e extraperitoneal. A forma mais comum de ruptura de bexiga é aquela extraperitoneal, representando cerca de 80 a 90% dos casos, geralmente associada a uma fratura de ossos da pelve ou até traumas penetrantes que rompem alguma parte da bexiga. E por ser a maior parte da ser extraperitoneal, tem vários caminhos que podem gerar extravasamento de contraste. Geralmente nesses casos, então, o tratamento é conservador e se coloca um catéter vesical, é o único tipo de tratamento que a gente pode optar. Nas rupturas de bexiga intraperitoneais, geralmente elas são menos comuns, representando de 10 a 20% dos casos, e ocorrem geralmente na cúpula da bexiga que se rompe. E o extravasamento de contraste, então, ele vai para em torno das alças intestinais, das dobras mesentéricas e das goteiras paracólicas. E nesses casos, por então estar em contato direto com as alças intestinais e a bexiga ser
um tipo de material extremamente irritativo em contato com o intestino, né? Nesses casos, a gente realmente precisa de fazer uma intervenção cirúrgica de urgência. Esse caso, então, um menino de 7 anos que tem paralisia cerebral e foi vítima de um trauma abdominal fechado e está com hematura. Hematura geralmente é um sinal de, provavelmente, em contexto de trauma, né? Que tem a lesão em algum nível do sistema geniturinário. Então, foi feita, nesse caso, então, uma cistografia, né, um exame que a gente injeta contraste dentro da bexiga e observa que tem essas áreas aqui, parecem umas chamas, que são relacionadas, então, ao extravasamento de contraste para o meio extraperitoneal. Esse é um outro caso, então, de um homem de 58 anos que sofreu uma queda de 8 metros de altura. Ele fez uma tomografia inicial que mostrou, então, uma fratura de S1 na asa sacral esquerda, envolvendo a articulação de L5-S1 e a articulação sacroiliaca esquerda. Teve também diástase da síntese pública. Então, nesse caso, tentem analisar quais são as fases de tomografia, qual é a fase que a gente vai estar utilizando nesse caso, se tem ruptura de bexiga, qual a lesão associada a essa ruptura de bexiga, se ela é extra ou interperitoneal e onde tem extravasamento de contraste. Então, a gente analisa. Essa é uma tomografia, então, é uma cistografia por tomografia computadorizada, no qual se injeta meio de contraste através da sonda vesical desse paciente, e todo o contraste ele cora a região da bexiga, então. Se tem extravasamento de contraste, indica, então, uma provável lesão da parede vesical. Que nem é o caso aqui, a gente consegue ver que tem um material, tem um pouco de contraste aqui nessa região mais anterior aqui esquerda. E além de tudo, se a gente continua seguindo esse meio de contraste, a gente analisa que ele segue então aqui para a região escrotal esquerda e também aqui para a região glútea. E entre os músculos aqui também. Observe também que esse contraste ele vai aqui para a bainha do músculo reto abdominal à direita. Todos achados relacionados então a provavelmente extravasamento de contraste extraperitoneal. Se a gente focar então olhar, por exemplo, o corte coronário sagital, a gente consegue analisar melhor a parte óssea. Observe então que tem uma fratura sacral descrita já na tomografia anterior, né? E a gente consegue analisar também essa diástase da sínfise pública, que nesse caso, aqui até no corte axial fica melhor de ver. No corte sagital, então, com uma janela específica óssea, né? A gente consegue ver certinho a fratura aqui na região de S1 e até a sonda, a gente consegue ver toda ela inserida aqui, por onde está entrando, então, injetando meio de contraste. Próximo caso é um homem de 38 anos que alega agressão após assalto, está com hematura e dor abdominal difusa. O que a gente analisa nesse caso? Aparentemente não tem lesão hepática, nem esplênica, renal também não. Só que a gente consegue analisar que tem várias áreas aqui entre os ossos intestinais, essas áreas aqui, que indicam um provável, principalmente aqui, ó, isso aqui, são áreas de provável líquido livre entre os ossos intestinais intraperitoneal. A gente continua seguindo aqui e tem mais líquido aqui em toda essa região, certo? Observe que também tem um pouco de líquido nas goteiras paracólicas. E um pouco também aqui entre o reto e a região sacral. Nesse caso, então, o homem que está com hematura que a gente suspeita de lesão, observe que também tem líquido livre, a gente consegue observar aqui todo esse líquido livre até aqui em cima na região, então, perihepática e perispleênica. É bem menos denso que os outros casos que a gente já viu, né? Tudo indica que provavelmente há um tipo de lesão, e essa lesão provavelmente é vesical. Nesse caso, então, a gente pode fazer uma cistografia
por tomografia computadorizada, se injetando então contraste pela sonda. Observe que tem extravasamento de contraste então para todo o espaço aqui intraperitoneal, indicando então possivelmente uma ruptura de bexiga intraperitoneal. Isso aqui até fica semelhante àqueles casos que a gente viu do peritoneograma. Então, traumas diafragmáticos geralmente são resultados de trauma abdominal fechado ou trauma torácico inferior. A gente está vendo de ruptura diafragmática porque geralmente está associado ao trauma abdominal. E quase 5% dos casos de trauma abdominal fechado vão ter uma ruptura diafragmática. É interessante notar que geralmente o hemidiafragma esquerdo ele é muito mais lesionado que a hemicúpula diafragmática direita, porque existe uma certa proteção pelo próprio fígado. Com achados de imagem, a gente vai ver então uma descontinuidade então, da hemicúpula diafragmática com ou sem herniação de conteúdos abdominais, sendo que o estômago e o cólon são os mais comumente órgãos com herniação. Nos casos de pacientes que têm um tubo nasogástrico, por exemplo, a gente pode visualizar esse tubo acima do hemidiafragma esquerdo. E tem esses sinais aqui que também indicam uma provável ruptura diafragmática. O sinal do colar, também chamado de sinal da ampulheta, que indica uma constrição do órgão abdominal herniado, muitas vezes estômago para o tórax. Ou o sinal da víscera dependente, que na verdade os pacientes que fazem tomografia estão na posição supina, todo aquele conteúdo herniado que não é mais suportado pela porção posterior, como comumente é do diafragma, ele cai contra as costelas posteriores, dando esse sinal então da víscera dependente. Esse aqui é um caso de um homem de 52 anos com história prévia de trauma abdominal penetrante e quadrante superior esquerdo. A gente analisa aqui normalmente esse nível hidroaéreo aqui correspondente à bolha gástrica, ela está bem mais elevada que o comum. Nesse caso, então, a gente pode fazer, por exemplo, um raio-x contrastado com um bário via oral. Nesse caso, o paciente engoliu então esse meio contraste. E observem aqui na bolha gástrica, a gente consegue toda essa constrição aqui, formando então aquele sinal da ampulheta, um provável indicativo de ruptura diafragmática. Esse é um outro caso de um homem de 50 anos que teve um trauma abdominal fechado por acidente automobilístico. Analisem qual é o lado da lesão diafragmática, qual é o sinal de ruptura que a gente pode observar nesse caso e se existem outros órgãos sólidos associados. Então, a gente vê que nesse caso foi utilizado contraste via oral. Então, o trato gastrointestinal do paciente está curado pelo meio de contraste, isso é ótimo, a gente suspeita de lesão visceral intestinal, por exemplo. Só que nesse caso, o que a gente analisa aqui? Toda a alça intestinal parece que ela já está bem mais superior do que geralmente era para estar. Observe que a gente está aqui no coração, aqui está junto com o coração, então invadindo quase a mediastina ali, está no tórax, essas alças intestinais. A gente observa então, comparando esse lado, o lado direito que está normal com o lado esquerdo, todas as vísceras aqui elas estão já apoiadas contra as costelas posteriores, geralmente o que a gente analisaria teria o diafragma aqui separando elas do resto, né, com geralmente a base pulmonar esquerda aqui, o que não acontece nesse caso. Esse então é o sinal da víscera dependente. Observe então o corte coronal como que é no sagital. E para finalizar, então, um trauma abdominal, o último trauma seria o trauma intestinal, que geralmente ele ocorre, então, por trauma penetrante. Cerca de 75% dos casos de trauma intestinal são devidos a ferimentos por arma de fogo e 20% por ferimento de arma branca, e representa de 0,3% a 5% de todos os traumas abdominais fechados também. Bom, os locais mais comuns, então, de trauma intestinal, geralmente no jejum, em primeiro lugar, na região do ligamento de trás, para revisar então o que seria então o ligamento de trás, ou aquele músculo suspensório do duodeno aqui, junto da flexura do duodeno jejunal. Geralmente também pode ocorrer no ilho ou na válvula iliocecal, no cólon, septo, transverso, como sigmoide, no reto, duodeno e no estômago também. Em relação aos achados de imagem de trauma intestinal, a gente pode ter um sangramento ativo, por exemplo, por lesão de algum vaso
que faz o suprimento sanguíneo, todo o TGI. A gente pode ter também sinais de perfuração intestinal, como presença de contraste oral extraluminal, também gás no abdômen, só que a gente tem que lembrar que gás livre do abdômen não é específico para perfuração, especialmente nos casos de trauma penetrante. Geralmente, gás livre no abdômen, né, o pneumoperitônio, é um achado incomum e não é diagnóstico porque tem diversas causas de casos falsos positivos. O principal desses casos de falsos positivos são aqueles que ocorrem por translocação de ar presente no tórax para o abdômen, como o caso, por exemplo, de pneumotórax e pneumomediastina. Aqueles pacientes também que tiveram durante o manejo, que teve que fazer um lavado peritoneal diagnóstico, podem ter uma presença de gás livre no abdômen. Também aqueles que tiverem que colocar catéter vesical por ruptura vesical também podem, de bexiga, também podem ter algum tipo de gás livre no abdômen. Um achado que geralmente mais comum e mais sensível que a gente vai ter de trauma intestinal vai ser líquido livre na cavidade, sem lesão em órgão sólido, então provavelmente esse líquido livre está vindo de algum trauma intestinal, em 84% dos casos. Pode ter um hematoma mural, que, por exemplo, mostraria uma descontinuidade da parede intestinal com espessamento mural. Pode ter também uma infiltração de todo o mesentério ali. E em alguns casos vai ter o sinal do cinto de segurança, que na verdade ele ocorre, então, muito comum no contexto de trauma de acidentes automobilísticos. O paciente que está utilizando o cinto de segurança pode dar esses hematomas aqui, dando sinal de cinto de segurança. E em alguns casos a gente vai ver no exame de imagem que está bem associado a algum tipo de trauma intestinal. É interessante notar que, na verdade, todos esses achados aqui, nenhum deles é muito específico para trauma intestinal. O que vai nos levar a pensar em trauma intestinal vai ser um conjunto de achados. Se houver, por exemplo, líquido livre, alguma área de sangramento ativo ou gás livre no abdômen. E nesses casos, então, diferente dos outros, a gente vai pensar, na maioria dos casos, em fazer uma laparotomia exploradora para tentar fazer um tratamento, então, cirúrgico para esses pacientes. Esse é o caso, então, de um homem de 40 anos de idade, motorista de carro numa colisão carro versus caminhão. Ele fazia uso de cinto de segurança e teve um trauma contuso fechado em abdômen. Agora, para finalizar, são duas perguntas. Descrevam os 3 achados encontrados nesses estudos e por que a gente está usando uma janela de pulmão. A gente consegue analisar passando rápido assim pelo exame. Às vezes é facilmente despercebido alguns achados aqui, então a gente tem que olhar com mais cautela em alguns lugares específicos. Se a gente analisa aqui já no espaço de Morrison, observe que já tem uma livre lâmina aqui de líquido, provavelmente livre, abdominal. A gente vai descendo e observe que se a gente analisar com mais cautela, tem aqui entre os mesentérios, aqui entre as ossos intestinais, tem áreas aqui relacionadas a líquido livre também, intraperitoneal. Todas essas regiões aqui. No entanto, se a gente analisa, tem um pouco de líquido aqui também, seguindo mais ou menos esse limório até o reto aqui. Se a gente for analisar, não tem lesão renal, não tem lesão esplênica, não tem lesão hepática. Então, líquido livre na cavidade, sem sinais de lesão de órgão sólido. Se a gente analisar também, junto aqui a cicatriz umbilical, tem um pouco de ar. Esse é um tipo de achado que geralmente a gente vai utilizar, então, a janela de pulmão, que vai identificar muito bem o ar nesses casos, e vai nos facilitar para identificar, por exemplo, se tem gás livre dentro da cavidade abdominal. Além disso, é interessante notar nesse caso, como o paciente fazia uso de cinto de segurança, né, observem um extenso hematoma aqui relacionado, então, a esse contexto de trauma, tudo no subcutâneo, tudo isso é uma área de hematoma. Bom, os pontos-chave da apresentação de hoje, então, é saber diferenciar o FAST e a TOMO, quando as diferenças, as vantagens e desvantagens de cada um. Lembrar daquelas áreas de detecção que a gente tem que prestar mais atenção em pacientes traumatizados, como, por exemplo, o espaço hiperhepático, a gente vê se tem aquela interface do diafragma do fígado ou não. Olhar sempre o espaço de Morrison, é um local comumente fácil de achar líquido livre.
no espaço perisplênico, na pelve. Tentar analisar, por exemplo, se tiver líquido livre, se esse líquido está intraperitoneal ou extraperitoneal, retoperitoneal. Tentar analisar se tem diferença de densidade desses líquidos, para analisar se tem a presença de um coágulo sentinela indicando sangramentos em diferentes épocas. Tentar identificar também se esse líquido é provável um hemoperitônio ou se é, por exemplo, um urinoma. Lembrar que, na maioria dos casos que a gente tiver sangramento ativo, tem que pensar o tratamento conservador, ele vai falhar de algum jeito, então, na maioria dos casos, a gente tem que pensar em tratamento intervencionista, cirúrgico. E também, nos casos de trauma penetrante, a gente tem que lembrar que nem sempre o pneumoperitônio vai indicar uma alça intestinal perfurada. Lembra que tem vários casos que podem dar os falsos positivos. É isso, obrigado então. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail.